Em entrevista ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, explicou como a economia brasileira foi depauperada pela gestão petista e louvou os esforços do presidente Bolsonaro em garantir um trabalho técnico, meritocrático e livre de interferências políticas. Eduardo frisou: pela primeira vez na história, temos um governo como sempre foi pensado na teoria. Na prática, sempre ocorria um toma lá da cá. Isso sempre acaba resultando em grandes escândalos de corrupção, principalmente nas estatais. Montezano acrescentou: vou pegar seu preâmbulo. Eu vivo isso na pele, a importância de não ter nomeações políticas na máquina pública. Se não fosse por isso, não conseguiria fazer este trabalho. Vou dar um exemplo. Imagine que vamos abrir uma empresa e eu não posso contratar meus diretores. Um diretor é do concorrente, outro não entende nada do negócio, outro é funcionário fantasma e outro veio para sabotar. A gente monta uma empresa assim e os diretores não podem nomear seus gerentes. O que ia acontecer com essa empresa? Ia quebrar, assim como o Brasil ia quebrar. No ensejo, ele agradeceu ao presidente. Essa blindagem que a gente recebe, que o presidente Jair Bolsonaro permite, é fundamental para trabalharmos de forma técnica, apolítica, pensando nos interesses do povo. Assista. Então, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você hoje. Espero que o papo seja bom para todos que estão aqui nos assistindo. Falando um pouco da minha trajetória, como é que foi a carreira, a vida, resumidamente, até chegar no BNDES. Eu nasci aqui em Brasília, por coincidência, meu pai era servidor público naquela época, mas fui criado na Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí passei toda a minha infância, adolescência na Tijuca, e aí entrei no mercado financeiro logo após a faculdade. Fiz a faculdade militar, Instituto Militar de Engenharia. Aquela prova tranquila de entrar no IME, né? Exato, fácil. Aquela prova fácil, aquela vida mansa lá do IME, que quem está lá até hoje conhece a relação que é, mas aprendi muito, foi muito bom ter tido essa passagem no Exército. E aí logo depois entrei no mercado financeiro. E aí entrei no mercado financeiro, fiz a minha carreira toda no mercado financeiro, até que um belo dia eu comecei a ter uma vontade de trabalhar no governo. Talvez pela ter nascido em Brasília, talvez por ter feito a faculdade militar, aquele bichinho que com certeza todos nós temos aqui, né, Eduardo, de tentar fazer o bem para o Brasil, melhorar a vida dos brasileiros, estava mordendo um pouquinho a gente. E eu falei, cara, um dia eu vou trabalhar no governo, E até que, em 2017, eu tive uma visão, tive um chamado que me falaram: você vai trabalhar no governo e vai ser presidente do BNDES. Eu falei, cara, para eu trabalhar no governo, eu tenho que trabalhar em banco. De banco, eu entendo de banco de investimento, que é o que o BNDES faz. E aí botei na cabeça que ser presidente do BNDES, e aí depois Jair Bolsonaro foi eleito, chegou o convite do Paulo Guedes, entramos na economia e agora estamos no BNDES. Então a história se concretizou. Mas antes de vir para o Brasil, eu sei que você estava morando na Europa, trabalhando na iniciativa privada. Como é que foi essa transição para vir para cá? Na verdade foi muito fácil, Eduardo. Eu estava morando em Londres há 3 anos, morei lá 16 a 19, e morando lá eu vi como era importante pessoas de alto nível, com boa formação, com a vida financeira realizada, como é importante que essas pessoas ajudem o Brasil. E foi importante morar fora para ver isso. Então naquele momento eu decidi que era o meu momento de voltar para o Brasil, nesse novo governo eleito, com vontade de ajudar o Brasil de forma séria, honesta. Eu falei, a hora é agora. Então foi uma decisão muito fácil de Mas uma fazer. coisa é inegável, né? Você olhando para você assim, pode não parecer, tá, gente? Mas o Gustavo é mais velho do que eu. Mas não chega a ter 40 anos de idade. Muita gente fala, né, dessa questão de você ser um jovem e estar na frente do BNDES, nem 40 anos tem. Como é que você encara isso daí? Na verdade, eu tenho 39, como você colocou, e vejo isso como uma grande oportunidade. Porque o mundo hoje, Eduardo, muda tão rápido, tem tanta tecnologia, novas formas de você lidar com o mercado financeiro, que você ser jovem, com 40 anos, é uma baita de uma vantagem. Então a gente está implantando hoje no BNDES uma nova visão de mundo, uma nova visão de mercado financeiro, uma nova visão de propósito. E você ser jovem, ter energia e ao mesmo tempo uma boa experiência de quase 20 anos no mercado financeiro, na minha cabeça é uma combinação excelente para estar nessa cadeira que eu estou hoje. E muita gente passa para mim essa dúvida. Quando você chegou no BNDES, encontrou alguma coisa estranha lá, alguma coisa atípica? O que a gente encontrou no BNDES, Eduardo, era uma grande dificuldade de explicar o que tinha sido feito no passado. O banco foi investigado, reinvestigado e revirado e continua até hoje. E você não teve até hoje nenhum funcionário condenado por nada errado naqueles esquemas e naquelas situações que a gente, enfim, lastima que o Brasil viveu. Agora, tem um grande desafio de comunicação. E eu vou te dar o meu exemplo, tá?
e eu quase 20 anos de mercado financeiro, quando me explicavam o que aconteceu e como é que se pode mandar dinheiro para países comunistas e não ter nada de ilegal, e eu estudava aquele assunto e reestudava e eu mesmo demorava a entender. Então você imagina para um cidadão comum, um político. Então a gente colocou essa agenda da transparência e essa agenda da comunicação, de explicar e de ter a vontade de esclarecer para o cidadão comum o que aconteceu, por que aconteceu e como aconteceu. E a gente até hoje tem estado bem satisfeito com esse resultado. Hoje já tem um conhecimento muito melhor da população do que é a função do BNDES, onde foram os erros e o que a gente não deve repetir no futuro. Mas repito, até hoje nenhum erro, nenhum funcionário do banco foi condenado por nada ilegal. Muito pelo contrário. Eu lembro que em 2017 ou 2018, na Câmara dos Deputados, a gente votou uma matéria que agora, me desculpa a falha de memória, eu não tenho certeza se relaciona com o BNDES. Mas o Brasil ficou numa posição como se fosse, a grosso modo, de fiador da Venezuela. Uma dívida, salvo engano, de cerca de R$1 bilhão. E a Venezuela não pagou e nós tivemos que votar um crédito para que o Brasil pagasse, né, por essa dívida da Venezuela. Aí você para e pensa, pô, quem é o animal que está emprestando dinheiro do Brasil para um país que já está falido, está quebrado, sabe? É isso que o Jair Bolsonaro falava tanto, em fazer comércio com o mundo inteiro sem o viés ideológico, né? E aí é uma pauta que vai convergir a economia com o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. E então, esse exemplo que você deu, essa operação foi toda legalizada. Então, toda a parte que você vê foi legal, não tem crime envolvido ali. Mas quando você vê o todo, será que isso faz sentido para o cidadão brasileiro? E por isso que é importante explicar para que a gente no futuro não repita os mesmos erros. E é o que interessa, na pandemia, como é que o BNDES tem ajudado as pessoas? Ou melhor, inicialmente, qual é o papel do BNDES? Porque você fala na população banco, o pessoal já pensa, pô, é empréstimo, vai querer pegar dinheiro, juros, vai querer me pegar aqui. Qual é o papel do BNDES? O que ele se distingue dos demais bancos privados? Excelente. É até bom ter essa oportunidade de explicar o Banco BNDES. Porque as pessoas andam na rua e você não vê uma agência do BNDES. Tem lá Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú. O BNDES não tem agência. Pô, mas como é que é um banco sem agência? É o que a gente chama de um banco de atacado. É um banco de segundo piso. É o banco que trabalha com grandes projetos, com grandes estruturações, com grandes obras. Então, é um banco muito vinculado à infraestrutura, muito vinculado de forma indireta a financiar o micro e pequeno e médio empresário. Mas é diferente do que a gente conhece como um banco de varejo. E por isso que a atuação do BNDES na crise, ela não é direta no pequeno e médio, ela é indireta. Ela atua através dos canais bancários, dos agentes que estão lá. E esse foi o nosso principal foco durante a crise. Apoiar o micro, pequeno e médio empresário. Essa foi a principal dedicação nossa nesses últimos 5 meses. O presidente Bolsonaro sempre externou muito essa questão de preservação dos empregos. Até foi criticado, no meu ponto de vista, de maneira maldosa, né? Pessoas dizendo que ele estava colocando a economia acima da saúde. E recentemente a gente viu Tedros, lá da OMS, falando que, na verdade, são duas pautas que andam sempre juntas, saúde e economia, né? Um discurso que o Bolsonaro falava lá desde março. Mas tudo bem, indo um pouco adiante, essa visão, vamos dizer assim, liberal da nova geração, ela inclui as privatizações? Por que privatizar e fazer concessão é bom para o brasileiro? Pô, é excelente para o povo brasileiro. Eu dou exemplo de um parque, o Jardim. Você já viu um parque, um jardim bem cuidado pelo Estado? É muito difícil. O Estado tem milhões de coisas para fazer. Então, quando você privatiza uma empresa, você concessiona uma infraestrutura, aquele ativo, ele vai ser mais bem cuidado. E ele é um bem social, ele é um bem comum, mas que vai ser cuidado por um agente privado. Então, além dele aliviar as contas públicas, porque o governo recebe dinheiro por esses ativos, ele facilita a vida do gestor público e melhora a prestação do serviço para o cliente na ponta, que é o que interessa. Porque quando você privatiza, a gente tem que parar com esse dogma, se é público ou privado. Não importa se é público ou privado, importa se o cidadão lá na ponta está sendo bem tratado e recebendo um bom serviço. E geralmente o privado presta um serviço melhor do que o público. E lembrando que para ter várias estatais, isso exige de você, contribuinte, que pague mais impostos. Perfeito. Então é o Estado pegando mais do seu trabalho para administrar. E aí eu te pergunto, você quer o seu dinheiro aplicado no Postales, no Previ, no Petros, que são grandes fundos de pensão que tiveram rombos bilionários, principalmente em virtude de serem ali indicados políticos que administram o seu dinheiro, ou você prefere que você mesmo gerencie o fruto do seu trabalho? A pergunta é um pouquinho até óbvia a resposta, mas ainda nessa pegada de nova geração, novas ideias, a gente tem visto um tema cada vez mais frequente, é a questão dos empresários com temas do meio ambiente.
O que é ASG? Essa sigla significa o quê? E por que cada vez mais as empresas têm englobado no seu cardápio de ações essas ações ambientais? O ASG significa ambiental, social e governança. Isso aí é uma filosofia nova que está se acoplando no mercado financeiro. Então a gente tem muita misticidade em termos dessa filosofia, mas é bem simples, Eduardo, não é muito difícil de entender. As questões ambientais estão cada vez mais notórias na sociedade. As questões sociais também. E a governança, temos exemplos aqui no Brasil da falta de governança, como isso é caro, também muito implementados na precificação dos ativos. E aí tem 3 razões para isso aí estar encurtido agora no mercado financeiro. Primeiro é uma visão de risco, gestão de risco. Então antes, quando você construía uma fábrica, uma estrada, você olhava menos para a questão ambiental. Agora você tem que olhar mais, porque você pode ter ali um acidente ambiental, você vai ser mais criticado por aquilo. O segundo ponto é a questão de motivação. Seja a motivação dos teus clientes ou dos teus empregados. Então, quando a pessoa vê que ela trabalha numa empresa que, além de ter lucro, ela vai ajudar a sociedade, vai preservar o meio ambiente, fica todo mundo mais engajado, certo? Então, você motiva as pessoas. E o terceiro é uma questão estratégica e gerencial. Nesse mundo que muda tão rápido, as coisas se disruptando tecnologicamente, um monte de inovação, muda a lei, tem crise de coronavírus, é difícil para uma empresa manter o produto dela estável e fixo. Então, na hora que você bota na missão da empresa um propósito, uma vontade de ajudar a sociedade e o meio ambiente, aquilo ali facilita a tua gestão da empresa. Então, seja pela ótica de risco, pela ótica de engajamento de colaboradores e clientes, ou pela ótica estratégica, isso aí hoje é a pauta principal do mercado financeiro em todo o mundo, não só no Brasil. E pegando um gancho aí no G da governança, o que é que mudou no BNDES do Gustavo Montezano agora para o BNDES do passado? E aqui eu vou ser bem claro, né? Uma das grandes reclamações que a gente tinha, principalmente durante os governos do PT, era a chamada formação dos campeões nacionais. O Paulo Guedes fala muito disso. Então, Montezano, a sua gestão agora, o que você está sentindo quando chegou lá? O nosso tema principal, primeiro tema que a gente colocou quando chegou no BNDES foi o tema da transparência. E o banco, só para fazer jus a quem plantou semente no passado, o banco vem por esse processo de melhoria de transparência já há algum tempo. E na verdade que o banco sofreu muito. O banco no passado resolveu, por motivos técnicos e etc., não abrir informações de operações polêmicas, como nós conhecemos. Isso aí foi custando caro reputacionalmente ao banco. E o que a gente colocou dessa agenda da transparência é que ela é um principal ativo do banco, Eduardo. Porque primeiro, quando a gente é transparente, as pessoas confiam na gente, as pessoas têm credibilidade do banco. Segundo, porque a transparência nos dá segurança, eu como executivo, os colaboradores do banco, que a gente está sendo ali auditado e as pessoas estão revisando o que a gente está fazendo. Então a transparência, seja para os nossos clientes, seja para a gente, é um ótimo atributo, um atributo fundamental para o BNDES entregar tudo o que tem para a sociedade e não algo que a gente vai ver como um custo, como alguma coisa que é uma burocracia. E a transparência está totalmente ligada à questão da governança, como você colocou. E essa foi a primeira marca forte que a gente colocou na agenda do banco, até com uma campanha do BNDES aberto e das informações mais claras e mais simples para a população. E essa é uma agenda que chegou no banco para ficar, de novo. Não só no BNDES, mas em todo o setor financeiro. Sim, sim. Isso daí é importantíssimo que seja permanente, né? Até para futuramente, na entrada de outros governos, quando o Jair Bolsonaro sair, que isso daí siga, que não seja uma página, apenas uma página da nossa história, que seja algo frequente. Mas aí, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, você está debaixo do guarda-chuva do ministro da Economia e do presidente da República. Como é que é a sua relação com o presidente e com o PG? Minha relação com ambos é ótima e vou te dizer aqui, sem fazer politicagem, porque eu não sou político. Não poderia ser melhor. Eles me deram um mandato claro para o banco, o presidente foi claro, o ministro foi claro. Presidente, Montezano, seja transparente, pense no povo e atenda os mais necessitados. Essa era a questão mais importante para o presidente. Mas isso não foge, deixa eu te cutucar, isso aí não foge um pouquinho da linha liberal, não? Porque parece até que você está assim, querendo utilizar do Estado e de um Estado grande para fazer o bem social. Aquele bem social que você imagina, né? Como governante. Vamos dizer assim, eu estou fazendo papel do advogado do diabo. Manda bala. Como seja aquela mente brilhante que está acima dos indivíduos, da população, da sociedade. Não tem um pouquinho disso ou não? De forma nenhuma, só para deixar claro, nós somos liberais, mas a gente não é contra o Estado. A gente só quer um Estado enxuto e eficiente. O presidente pediu isso, para ser transparente e pensar no povo. E o Paulo Guedes me pediu para ter um banco de desenvolvimento que foque no desenvolvimento.
infraestrutura, planejamento, privatização, concessão e essa agenda toda sinérgica. Então eles me dão liberdade, dão mandato para a gente executar essa estratégia e nos cobram resultado. E não tem interferência política no BNDES. A gente consegue tocar o banco de forma técnica, apolítica e pensando no bem do povo brasileiro. Mas graças a Deus, porque eles me dão essa blindagem e me permitem tocar o banco dessa forma. Se não fosse por eles, a gente não conseguiria desenvolver esse trabalho de forma tão técnica, apolítica e independente. Sempre quando entro nesse tema, faço questão de ressaltar que se o presidente, o Paulo Guedes, tem liberdade, a gente deve isso a vocês, principalmente aos eleitores de Jair Bolsonaro, que elegeram ele sem gastar sequer $1 milhão. Então uma campanha muito enxuta, sem fazer conchavos políticos, sem aceitar indicações partidárias, sem atender a grupos de interesses, mas sim focados no interesse público, do cidadão, no seu interesse. Então, pela primeira vez na história que a gente está tendo a formação de um governo, basicamente, como sempre foi pensado na teoria, mas na prática sempre era um pouquinho diferente, sempre ocorria aquele toma lá da cá, e não faz muito tempo, vocês vão lembrar, né? Isso aí acabava resultando em grandes escândalos de corrupção, principalmente nas estatais. Deixa eu pegar esse teu preâmbulo e pegar um gancho que esse ponto aqui eu acho muito importante a gente explorar, Eduardo. E eu vivo isso na pele, da importância de não ter nomeações políticas dentro da máquina pública. E vou reforçar, se não fosse essa independência técnica, a política e a orientação de pensar no povo e só no povo, eu não conseguiria fazer o trabalho que eu estou fazendo. E aí eu vou dar um exemplo, com certeza tem muita gente que é empresário nos assistindo aqui, imagina. As pessoas têm empresa, e eu gosto sempre de contar essa história. Imagina que a gente vai abrir uma empresa, Eduardo, eu e você, e assim, eu não posso contratar meus diretores, um diretor do meu concorrente, o outro meu diretor não entende nada do meu negócio, o outro diretor é um funcionário fantasma, o outro ali, ele veio aqui para me sabotar, e a gente monta uma empresa assim. E esses diretores não podem contratar seus gerentes. O que ia acontecer com essa empresa? Ia quebrar. Assim como o Brasil quebrou. Então, é importante a gente ressaltar e ter a consciência de a questão da nomeação política que o governo hoje do presidente coloca, do presidente Jair Bolsonaro, é fundamental para a gente poder prestar um bom serviço à população. E às vezes as pessoas veem isso como um embate político, mas não. Essa blindagem que a gente recebe, nós técnicos, eu sou um técnico, não sou político, é fundamental para fazer o trabalho. E graças a eles a gente consegue atuar de forma técnica, apolítica e pensando no bem do povo. Já que estamos falando aqui para os empresários, o que é MPME e quais são as políticas do BNDES para esse setor? MPME é micro, pequena e média empresa e ele foi o principal foco, esse segmento é o principal foco de atuação do BNDES na crise. Antes que você me pergunte, a gente ouviu muita reclamação no começo da crise, que o dinheiro não chegava na ponta, que o micro, pequeno e médio empresário estava necessitando de crédito, e é verdade, isso aconteceu sim. Mas essa crise que a gente viveu é uma crise muito nova, não tem precedente, não tem paralelo. A gente não pode pegar o que foi feito no passado e, entre aspas, copiar para esse momento atual. Então a gente teve um processo importante ali de aprendizado e fazendo medidas inovadoras. E isso foi um ciclo que, desde março, ele foi um ciclo contínuo e agora, desde o mês de julho, as medidas estão entrando em vigor, elas estão deslanchando muito representativamente e agora em agosto, até o final do ano, a gente vai ver esse movimento de irrigar a liquidez do micro, pequeno e médio empreendedor como antes nunca visto na história desse país. Então a gente considera esse problema endereçado desde julho. O empresário já sente isso e agora até o final do ano vai sentir com mais veemência ainda, mas foi um grande aprendizado e foi o nosso foco na crise. E quando atingir a meta, vai dobrar a meta. Pois é. Não, brincadeira. Mas falando aí do pessoal empresariado, empregos, etc. Em agosto agora a gente viu um dado muito interessante que mostrou que o Brasil teve líquido um crescimento de cerca de 100 mil novos postos de trabalho. E o Paulo Guedes já deu uma injeção de ânimo e falou que daqui para frente é para ir para melhor, né? Inclusive apostando numa retomada do crescimento em V, mas um V não tão assim. Paulo Guedes falou V tipo do Nike, assim, vai. Como é que é esperado o crescimento econômico do Brasil para o pós-pandemia? Nesse momento agora que a gente vive imediatamente após pandemia, o país vai crescer. Os próximos 12, 18 meses, você tem um crescimento ali represado que ele vai acontecer, a gente vai ver isso acontecer. Seja porque a economia ela foi muito, vamos dizer assim, reduzida, então naturalmente imagina você aperta uma mola, quando você solta a mola ela vai dar aquele pulo. E além disso, pelo auxílio emergencial, o benefício emprego, as medidas de crédito que a gente está colocando aqui, estão dando aquele empurrão a mais na economia. Então a gente está em bastante tranquilidade que a partir de agora, terceiro trimestre, até um futuro bem
bem razoável, a gente vai ver esse crescimento e a gente vai sentir isso na ponta. Geração de emprego, consumo, viagem, varejo, isso está acontecendo. O que a gente tem que pensar é mais para frente, é o crescimento estrutural do Brasil. Nos próximos 6, 12, 18 meses a gente vai ver esse crescimento aí vindo justamente por essa questão da redução da mola, como eu falei aqui do exemplo, e dessas medidas de estímulo que estão irrigando a ponta. Mas esse crescimento vai se dar através de investimentos estatais, há risco de furar o teto, que é um assunto também que a imprensa estava falando toda hora recentemente? De forma nenhuma, sim. O governo teve um papel fundamental nessa crise. A gente colocou a mão no bolso literalmente para suportar os mais necessitados. Agora, é fundamental de respeitar o teto. Essa questão do teto de gasto é igual ao orçamento de uma família, o orçamento de uma empresa. Se você não tem disciplina para controlar os seus custos, você vai quebrar. Isso que aconteceu no Brasil no passado. Então a gente está passando por esse processo de amadurecimento fiscal. Fiscal é controlar os custos do governo. O debate é válido, é importante, mas a classe política está se conscientizando disso. E é aquela história, né, Eduardo? Ou você é confiável ou você não é. Se a gente disse para o mundo, para a sociedade, para os investidores que a gente não vai passar dessa linha, a gente não pode passar dessa linha. Porque na hora que você passa 1 centímetro dela, o investidor perde a confiança em você. E confiança é igual ao cristal. Na hora que quebrar, você não monta de novo. E além dessas medidas, o Ministério da Economia está falando em reforma administrativa, reforma tributária. Qual é a importância de você retornar com essa pauta das reformas? Porque o Brasil estava vindo num crescimento razoável para bom, e a expectativa, de acordo com a CNI, é que nós crescêssemos esse ano, se não tivesse a pandemia, né, 2,5%, perfazendo aí o dobro do que ocorreu no passado. Qual é a importância dessas agendas das reformas na retomada do crescimento? A importância é fundamental, e eu vou fazer a conexão do teto fiscal com as reformas tributárias e administrativas. Você tem duas opções. Ou você cruza a linha, como eu te falei, e aí você quebra a confiança que você depositou em você, ou você reestrutura suas contas, faz uma reforma administrativa, faz uma reforma tributária e, entre aspas, se vira ali dentro daquele universo que você tem para jogar. A medida mais fácil que o Brasil fez no passado era pular a linha e quebrar a confiança. A medida mais difícil, que quer debate, articulação política, repensar os modelos, é a reforma tributária e trabalhista. Mas elas são fundamentais para a gente poder ficar jogando dentro das 4 linhas. Pelo menos uma coisa eu posso te garantir. Eu não sei qual reforma tributária vai sair no Congresso. E a maioria dos parlamentares acredita que no Brasil, e eu faço parte dessa parcela, que existe um emaranhado de leis tributárias tão grandes que, por vezes, o contribuinte quer pagar o tributo certo, mas ele nem sabe se está pagando realmente o imposto devido e fica à mercê de uma fiscalização, seja através de cair numa malha fina ou de um fiscal da Receita que venha a multá-lo. Mas um outro assunto também que balançou aí o Congresso recentemente foi a aprovação do Marco do Saneamento. O BNDES tem alguma relação com essa área do saneamento no Brasil? Opa, se tem. O saneamento, dentro da infraestrutura, é o nosso setor prioritário. Não preciso explicar por quê. O saneamento ele tem um benefício social, ambiental, de saúde e econômico imensurável. Então, na hora que você bota ali um ponto de água, um ponto de tratamento de esgoto naquela casa, você valoriza a casa do cidadão, você dá mais condição do filho dele ter educação, você reduz a incidência daquela família ao hospital e você traz desenvolvimento econômico na região, reduzindo violência doméstica. Então, o benefício social e econômico dessa pauta é gigante. Por isso que o BNDES está de corpo e alma nela. É algo que vai transformar o Brasil. E é o que eu digo, Eduardo, eu acredito que esse marco legal do saneamento talvez seja, e a história vai dizer isso, um dos marcos que vai fazer a maior redução de desigualdade social da história do Brasil. Talvez eu esteja certo, o tempo vai dizer. Eu acho que sim, mas para que isso daí ocorra, vale lembrar que os parlamentares vão votar um veto do presidente, que o presidente vetou um dos dispositivos do Marco do Saneamento, que é exatamente o dispositivo que joga o início da sua validade para daqui a 30 anos. O presidente vetou isso para que o Marco do Saneamento comece a produzir efeitos agora. Vamos contar aí que os parlamentares sejam sensíveis e mantenham esse veto do presidente Bolsonaro. Você acredita que teve partido que votou contra o marco legal do saneamento? Acredito. É. Teve partido que votou contra aqui um aumento de pena para o servidor público que desviasse dinheiro durante essa pandemia? Pois é. Será por quê, né? Um alô aí pro PCdoB, PSOL e PT. Beleza? Você continua acreditando na esquerda? Abre os seus olhos. E pessoal,
O bate-papo tá bom aqui, tá cheio de mosquito, eu tô me dando tapa toda hora, segurando a coceira, mas tá na hora do livro. O livro dessa semana, meus caros, é o Mentiram para Mim sobre o Desarmamento. Isso aqui que muitos têm como uma bíblia feita pelo nosso querido Benê Barbosa, a pessoa que, na minha opinião, é o maior entendedor dessa pauta aqui no Brasil. E para quem se pergunta, poxa, vai dar um livro sobre desarmamento para o cara da economia? Tem tudo a ver, gente. Para defender o patrimônio, defender a sua casa, defender a propriedade privada, nada melhor do que você ter acesso à sua legítima defesa, né? Especialmente para um liberal, né? Liberdade individual. Show de bola. Montezano, show de bola. Muito obrigado por ter vindo aqui. E para finalizar, qual o recado que você manda aí para as pessoas que, no meio dessa crise, principalmente empresários, pequenos empreendedores que tiveram que fechar o seu negócio, acabaram ficando desempregados? Qual o recado que você deixa para eles no meio dessa pandemia? Mandar mensagem que o Brasil pode contar com o BNDES. O BNDES é um banco que está aqui pensando em vocês, no empresário, no trabalhador, naquele que acredita no Brasil. E a gente quer acreditar junto e apoiar vocês. Obviamente com a força do mercado, com o Estado enxuto, com o Estado eficiente. Mas a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana para a gente superar essa crise e vamos sair dela melhor do que a gente entrou, com certeza. Vamos embora lá então. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Quem puder se inscreve no canal, faz aquele negócio todo lá de apertar o sininho, etc. A gente agradece e fica de olho porque todo sábado às 18 horas tem mais entrevistas aqui sobre o que o Brasil precisa saber. Um abraço, fica com Deus. Obrigado.